pede paz pra aliviar. Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Sou a Maria Lúcia e estamos na 10ª edição do curso básico do Espiritismo. E hoje é o 7º encontro, ainda na modalidade virtual, respeitando o decreto governamental que pede distanciamento e seus protocolos. E mais um dia de estudos proporcionados pela Federação Espírita do Estado do Ceará e pelos amigos companheiros do Ideal Espírita. Hoje teremos como facilitadores Rafael Fidelis, do Grupo GREAC, que é o Grupo de Renovação Espiritual do Allan Kardec, e vai falar sobre a Revista Espírita em maio de 1865. E o nosso irmão Leonardo Rodrigues, do GEGS, Grupo Espírita Casa da Sopa, com os assuntos do Livro dos Médiuns, o capítulo 28, o charlatismo e a prestidigitalização, dos itens 304 ao 323. Para dar início às nossas atividades, passemos nesse instante uma prece interior. Mentalizemos o nosso amigo Jesus Rabi, o seu sorriso meigo, alegre, segurando a nossa mão. Aos espíritos superiores e aos nossos anjos guardiões que se fazem presente. Mestre Jesus, nossa gratidão por estarmos hoje estudando os teus ensinamentos e que neste estudo possamos aprender o que for explanado pelos nossos irmãos. Nos protege, nos guarda, aumenta, Senhor, a nossa fé. Tende misericórdia daqueles que vivem na ignorância. Abençoa o nosso labor diário, pois sabemos que não é fácil. Mas com a tua presença, Senhor, conseguiremos sim ter coragem e vontade para praticar os teus ensinamentos. Que assim seja. Então, meus irmãos, no primeiro momento, Rafael Fidelis, ele vai apresentar a Revista Espírita de maio de 1865 e irá fazer a abordagem dos aspectos bem relevantes dos temas: questões e problemas, considerações sobre os ruídos pontes, palestras do além-túmulo, manifestações diversas, vai falar sobre curas, chuvas de Drágrias, cartas do Senhor Delane, as variedades, estudos sobre a mediunidade, e convidamos a todos a estudar também as obras e a Revista Espírita também, que fazem parte dos ensinamentos. E é com muita paz que passamos a palavra para o facilitador Rafael Fidelis. Olá, amigos do curso básico de Espiritismo. Vamos hoje fazer um comentário geral em torno da Revista Espírita de maio de 65. O primeiro artigo ao qual nós vamos falar é o artigo Questões e Problemas. Nesse primeiro artigo, encontramos o relato de um correspondente da Revista Espírita residente em Dieppe. Segundo a história que é narrada, tem-se a suspeita de que o cachorro falecido da família estaria de alguma forma se manifestando após a morte. Os membros da família ouviram sons que lhe deram a impressão de que a cadelinha de nome Mica estaria ainda presente naquele lar. Kardec elogia a maneira com a qual o leitor descreve aqueles acontecimentos, a prudência com que ele descreve os fatos sem se posicionar positivamente sobre aquela possibilidade de ser o animal de fato a se manifestar. Kardec diz o seguinte: nosso honrado correspondente faz bem em não considerar definitivamente resolvida a questão de um fato único que, além disso, não passa de uma probabilidade. Ele não tira uma conclusão absoluta. Ele constata e observa, esperando que a luz se faça. Assim o quer a prudência. Os fatos desse gênero não são ainda bastante numerosos, nem suficientemente comprovados, para deles deduzir-se uma teoria afirmativa ou negativa. Kardec comenta o quão incipientes ainda
ainda são os estudos, uma vez que, entre os seres do mundo espiritual, jamais se fez menção de que existissem espíritos de animais. A mensagem dada por um espírito na Sociedade Espírita de Paris é nesse sentido, mas afirma que o fato descrito pelo correspondente aconteceu por uma espécie de estágio temporário que há entre a vida animal e os outros estágios do princípio espiritual após a morte. No entanto, esse estágio é muito rápido, tão rápido que é como se fosse quase nulo, sendo que imediatamente o princípio entraria no que o espírito chama de uma crisálida espiritual. Segundo ele, é impossível descrever o que seria essa crisálida. É importante não confundir isto com a possibilidade de comunicações mediúnicas de animais após a morte, visto que a natureza animal é incompatível com a natureza espiritual humana. Kardec aponta a coerência da mensagem do espírito sobre o tema e diz que, quando tivermos reunido documentos suficientes, resumi-lo-emos num corpo de doutrina metódico, que será submetido ao controle universal. Até lá, são apenas balizas postas no caminho para clareá-lo. O segundo artigo que nós vamos comentar é o artigo intitulado Considerações sobre os ruídos de Poitiers. Esse artigo diz respeito a um outro que havia sido publicado no jornal de La Vienne, de 22 de novembro de 1864. Kardec dá um baile no autor quando demonstra as falhas da sua argumentação. O autor, que faz pouco da crença nos espíritos e do espiritismo, menciona uma curiosidade que envolve residentes naquela localidade, que sofrem com o que parece ser a atuação de espíritos zombeteiros. Kardec considera mais importante, nesse relato do jornal, o fato mencionado no artigo, uma vez que esses ruídos ocorreram 3 vezes, com séculos de intervalo, na mesma cidade e no mesmo bairro. O terceiro artigo que nós vamos encontrar é na Palestras de Além Túmulo, o Dr. Vinhal, que trata da evocação do Sr. Vinhal. Este senhor foi o que participou da experiência de ser evocado vivo em 1860, e isso foi publicado nas edições anteriores, de janeiro e março daquele ano. Pois bem, este senhor falecera no dia 25 e a sua evocação foi feita no dia 31, mas antes da evocação, Kardec, acompanhado de um sonâmbulo, fez o seguinte, ele diz: na véspera do enterro, perguntamos a um sonâmbulo muito lúcido que via bem os espíritos se o via. Disse ele: vejo um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-á uma massa que se agita e como algo que faz esforços para se desprender dela, mas que apenas tem que vencer a resistência. Não distingo forma de espírito bem determinada. Kardec se valeu desse sonâmbulo para ver se o sonâmbulo via já o espírito do Dr. Vinhal desprendido da matéria. Essa descrição que o sonâmbulo faz é sobre aquilo que ele presenciou na véspera do enterro. Mas como eu disse, o Dr. Vinhal, 6 dias depois da sua morte, foi evocado. Na sessão de evocação, este sonâmbulo também se fez presente, a pedido de Allan Kardec. E dessa vez, o sonâmbulo viu o Dr. Vinhal comunicando-se pelo médium que ele havia escolhido. Interessante aqui notar a explicação que Kardec faz sobre a liberdade dos espíritos ao escolherem um médium mais adequado à comunicação. No caso, desta sessão, havia 11 médiuns presentes. O diálogo que acontece é muito curioso, porque o espírito encontra-se empolgado por poder estar ali, desejoso que estava de demonstrar reconhecimento aos amigos. Por vezes, foi contido pelo seu anjo da guarda, tamanho o seu entusiasmo. Sobre o que foi visto na véspera do enterro, o espírito diz que não tem muito ao que acrescentar, além do relato que já fora feito pelo sonâmbulo. O espírito conta como as preces feitas por Kardec o auxiliaram a se desprender. Preces essas feitas em silêncio. Kardec pergunta se o espírito se agradou do serviço funerário. O espírito disse que as coisas materiais não lhe importavam mais. Vale dizer que o espírito diz estar numa situação feliz. Apesar do caráter efusivo desta comunicação, vejam como Kardec não perdia a oportunidade de estudar a doutrina espírita. Faz perguntas sobre o desprendimento da alma, sobre o estado do espírito, a própria utilização do sonâmbulo antes do enterro e durante a evocação. E para completar, Kardec pergunta pelo estado de liberdade do espírito e pede que ele o compare com a liberdade que teve durante aquela sessão de evocação que eles fizeram ainda com o Dr. Vinhal vivo em 1860. O espírito explica a diferença, como ele diz, está na completa liberdade que ele tem agora. Ele fala: sim, por certo eu me lembro, mas que diferença entre o meu estado de então e o de hoje. Então, a matéria ainda me constrangia com o seu sistema inflexível. Eu queria desprender-me de maneira mais absoluta e não podia. Hoje estou livre. Um vasto campo, o do desconhecido, abre-se à minha frente. Antes de encerrar, o espírito demonstra muita alegria de poder estar ali, de ter a oportunidade de conversar
participar e de ainda poder assistir aquelas sessões, mesmo que incógnito. O espírito se despede e diz que precisa dar lugar ao espírito de Pascal, que de fato se comunica. Esta comunicação encontra-se publicada nessa mesma edição de maio, chama-se O Progresso Intelectual. Bom, o próximo artigo que nós vamos falar é o artigo Manifestações Diversas, Curas, Chuvas de Drágeas, carta do Sr. Delanne. Neste artigo, encontramos uma carta do Sr. Alexandre Delanne com relatos das atividades que eram desenvolvidas em Barcelona, na Espanha, e em Carcassonne, cidade da França. Ele teve a oportunidade de testemunhar vários casos de cura, e é interessante notar que ele faz referência ao trabalho do Sr. Dombré, que, como vocês sabem, foi quem escreveu a Kardec sobre os processos de cura de obsessão que vinham sendo praticados em Marmande. Como era de se esperar, os artigos que Kardec publicara sobre as experiências do Sr. Dombré estimularam outros espíritos a também fazerem o mesmo. É isso que aponta o Sr. Delanne, pois as obsessões vinham sendo tratadas em Barcelona conforme aquele procedimento descrito pelo Sr. Dombré: evocação dos obsessores e a influência das preces. Vejamos o que o Sr. Alexandre Delanne comenta sobre os dois casos acontecidos em Barcelona. Constatei a cura completa de uma senhora atingida por uma obsessão horrorosa, que datava de 15 anos pelo menos, muito antes que tivesse ouvido falar de espíritos. Médicos, padres, exorcistas, tudo havia sido empregado inutilmente. Hoje, essa senhora, mãe de família, voltou aos seus, que não cessam de dar graças a Deus por tão miraculosa cura. Outra cura, descrita pelo Sr. Delanne, diz o seguinte: numa outra sessão, foi feita a evocação do espírito que obsidia, há 18 anos, um manobreiro chamado Joseph, agora em vias de cura. Jamais fui tão penosamente emocionado quanto em presença das dores do paciente no momento da evocação. A princípio calmo, ele é tomado de repente de sobressaltos, de espasmos e de tremores nervosos. É tomado por um inimigo invisível, agita-se em convulsões terríveis. O peito se estufa, ele sufoca e depois, retomando a respiração, se torce como uma serpente. Rola no chão, ergue-se de um salto e se bate na cabeça. Só pronunciar palavras entrecortadas. Sobretudo, não, não. O médium, que é uma senhora, estava em prece. Toma da pena e eis que o invisível, deixando sua presa por um instante, apodera-se de sua mão e a teria maltratado se o tivessem deixado. Desde 15 dias evocam-se esse espírito da pior espécie. Nunca, porém, quis dizer o motivo de sua vingança. Premido por mim com perguntas, enfim, confessou que Joseph lhe tinha roubado aquela a quem ama. Nós lhe fizemos compreender que se quisesse não mais atormentá-lo e dar o menor sinal de arrependimento, Deus lhe permitiria revê-la. Por ela, diz ele, farei tudo. Então, dizei, meu Deus, perdoai minhas faltas. Depois de hesitar, ele nos disse, vou tentar, mas ai dele se não me fizerdes vê-la. E escreveu, meu Deus, perdoai os meus erros. O momento era crítico. O que iria acontecer? Consultamos os guias que disseram, fizeste bem em pôr toda a confiança em Deus e em nós. Tendes a chave para o trazer a vós. Ele verá mais tarde aquela a quem ama. Nada temais. É uma promessa que deveis aproveitar para o trazer ao bem. Depois desta cena, Joseph, esgotado como um lutador, extenuado de fadiga, se ressente da terrível possessão de seu inimigo invisível. Então, operando energéticos passes magnéticos, o Sr. B acabou acalmando-o completamente. Deus queira que esta cura seja tão brilhante quanto a precedente. Então nós temos esses relatos das curas que o Sr. Delanne presenciou na Espanha. Já em Carcassonne, o Sr. Delanne fez uma visita ao Sr. Presidente Joubert. O Sr. Joubert comenta que já há algum tempo estavam lidando com numerosos casos de transporte. Então foram visitar a senhorita que é objeto de tais manifestações. O objetivo, claro, era fazer uma demonstração para o Sr. Delanne. Ao chegarem, foram surpreendidos pela indisposição da jovem, que estava com um tipo de inchaço no estômago. Por causa disso, a sessão foi adiada para o dia seguinte, segundo a orientação dos espíritos. Consultados os guias, a sessão foi adiada para o dia seguinte, às 8 da noite. O Sr. C cedeu um espaço para que eles se reunissem. Estavam 9 pessoas no local. O Sr. Delanne chama a atenção para o fato do salão ser muito simples, sem muitos aparatos, etc. Isso é importante porque, ao entrarem no lugar, foram surpreendidos por uma chuva de drágeas. Drágeas são pequenos confeites. Eles caíram num dos cantos da sala. O Sr. Delanne diz,
seria difícil dizer-vos minha emoção, porque aqui a honorabilidade dos assistentes, esta sala nua e escolhida, dir-se-á tudo de propósito pelos espíritos, para tirar quaisquer dúvidas, nada que pudesse fazer suspeitar de uma manobra fraudulenta. Mesmo assim, ainda fez uma verificação do local, e após isso a médium, que ainda encontrava-se indisposta, recebe a mensagem seguinte pela psicografia. Diz a Delane que põe a mão no vazio de meu estômago e essa inflamação desaparecerá. Orai antes. Então eles fizeram uma prece. Já durante a prece, eis que um novo transporte de bombons ocorreu, mas desta vez no canto oposto de onde tinha acontecido a primeira vez. O Sr. Delane se aproximou da médium doente e impôs as mãos. O inchaço, que ainda era grande, como no dia anterior, começou a ceder. Após isso, houve um terceiro transporte de confeites. Delane comenta que aquelas pessoas já estavam habituadas a esses fenômenos, de modo que eles já tinham vários objetos que haviam sido transportados pelos espíritos. E para encerrar o artigo, o Sr. Delane comenta outro fenômeno que ele presenciou, que dessa vez foi uma visita sonambúlica feita por essa mesma médium que encontrava-se doente. A médium, sonambulicamente, visita a esposa do Sr. Delane, visita a residência dele. Ela faz uma descrição minuciosa do interior da casa, dos objetos, e ela trava um diálogo com a esposa do Sr. Delane, que provavelmente estava dormindo. Através desse diálogo, a médium em estado de sonambulismo sabe que o Sr. Delane tem 2 filhos e ainda tem a informação da idade de cada um deles. O Delane ainda orienta a sonâmbula a fazer uma visita à residência do Sr. Allan Kardec. Aí ele diz: como sabia que não havia reunião em vossa casa, pedi-lhe que vos fosse ver. Ela não ousava entrar. Tanta gente havia e grandes espíritos. Ela vos detalhou muito bem, caro presidente, bem como vários de vossos colegas. Kardec encerra o artigo parabenizando a todos e aponta as circunstâncias como estes fatos se deram e argumenta sobre a legitimidade deles. Isto porque relatos como estes poderiam ser facilmente utilizados pelos antagonistas do espiritismo para fazer troça. O próximo artigo ao qual vamos falar tem o título de Variedades. Neste artigo, Kardec se vale de 2 notícias para demonstrar que o aumento do número de pessoas com problemas mentais não era causado pelo espiritismo, como costumava se fazer a acusação. Apesar de as notícias associarem o aumento desse número ao consumo de tabaco, não vamos entrar no mérito dessa informação. O ponto é que esse aumento da quantidade de alienados mentais era mesmo anterior à fundação do Espiritismo. E aí o Kardec vai dizer: ora, não é lógico admitir que o efeito tenha precedido a causa. Kardec defende o quanto o Espiritismo, na verdade, é um poderoso antídoto à loucura que tenha por causa uma sobreexcitação moral. Ele diz: é contra estas que o Espiritismo tem um poderoso preservativo em suas crenças. Se, pois, um dia for possível ter uma estatística exata, conscienciosa, feita sem prevenções, dos casos de loucura por causas morais, ver-se-á incontestavelmente o número delas diminuir com o desenvolvimento do espiritismo. Nesse artigo, o Kardec comenta a notícia de uma jovem que se suicidou. Diziam que por causa da sua imaginação, superexcitada pela leitura de romances, uma vez que ela se imaginava destinada a grandes realizações que nunca aconteciam. Decepcionada, então, ela resolveu se suicidar, diz a notícia. Ela resolveu pôr fim aos seus dias, sem dúvida esperando que no outro mundo os seus sonhos se realizassem. Ora, o Kardec se vale dessas notícias para demonstrar que qualquer coisa pode desequilibrar uma pessoa, mas o problema é que com o surgimento do espiritismo passaram a acusar a doutrina espírita de ser uma espécie de causa exclusiva de loucura. E é isso que o Kardec tenta demonstrar o contrário. Bom, e para encerrar, nós temos o artigo Estudo sobre a Mediunidade. Nesse artigo nós encontramos uma mensagem do espírito Georges, que faz um estudo sobre esse tema, sobre a mediunidade. Kardec comenta que o espírito tem razão quanto aos estudos futuros da faculdade mediúnica e que, de fato, muito já se progrediu desde que Kardec havia iniciado suas primeiras experiências. A mensagem do espírito vai muito no sentido da explicação de que o médium tem um papel fundamental, de maneira que não pode ser analisado apenas como um elemento passivo, como se qualquer espírito pudesse dar qualquer comunicação pelo médium que fosse. Kardec diz: embora o estudo desta parte integrante do espiritismo esteja longe de ser completa, já estamos longe do tempo em que se acreditava que bastava receber um impulso mecânico para se dizer médium e crer-se apto para receber comunicações de todos os espíritos. Isto equivaleria a pensar que o primeiro que toque uma pequena área ao piano deve ser necessariamente um excelente músico. O progresso da ciência espírita diariamente se enriquece com novas observações. Os demais artigos que não comentei são mensagens de espíritos que não possuem comentários de Kardec.
é interessante a leitura completa deles, que é justamente o convite que eu faço a todos, a vocês que estão ouvindo aqui esse áudio. É isso, até uma próxima, valeu! Gratificante é o nosso estudo, que foi proferido pelo nosso irmão, com essas reflexões da Revista Espírita, que tenhamos aproveitado cada instante, cada ensinamento que o nosso irmão nos ajudou. E no segundo momento, agora vamos passar a palavra para o nosso irmão Leonardo, que vai falar sobre o Livro dos Médiuns, no capítulo 28, dos itens 304 a 323. E ele vai falar sobre assuntos médios interesseiros, fraudes espíritas. E, portanto, a palavra com o nosso irmão Leonardo. Muita paz. Nós estamos aqui no curso básico de Espiritismo pela Federação Espírita do Estado do Ceará e vamos trazer um tema do Livro dos Médiuns, falando sobre o charlatanismo e o embuste. Por que Allan Kardec estava preocupado, né, com essas questões, né? Vocês vão me ver virando um pouco aqui do lado, porque eu vou estar mexendo aqui em algumas transparências no notebook. Então, né, Kardec vai fechando a obra dos Livros dos Médiuns, preocupado, né, com o presente e também com o futuro, né, do Espiritismo, né, como é que esse movimento vai se comportar na sociedade. E se não haveria pessoas que iriam explorar isso, né, explorar o fenômeno mediúnico, né, como meio de se enriquecer ou mesmo como meio de sobreviver, né, e como algo de um certo lucro pessoal, não apenas da ordem financeira, né, mas algum tipo de lucro pessoal, né, da própria personalidade. Então Kardec estava preocupado, né, com essas questões. Então, no final, né, dos Livros dos Médiuns, né, mais especificamente ali no capítulo 28, ele vai nos trazer esse tema, né, dando algumas dicas, nos orientando como é que a gente tanto reconheceria isso, sobre essas fraudes, né, sobre o charlatanismo, né, e preservava a nós mesmos, como a gente também preservava o espiritismo, o movimento espírita sobre isso. Então, traz, né, com muita maestria, né, algumas reflexões a esse respeito. E aí nós selecionamos pouquíssimas frases, né, que para nós resume, né, esse capítulo, né, as preocupações que Kardec trazia, né. Primeiro, Kardec começa a abordar, né, que, né, o charlatanismo, né, tem um certo interesse, né? Então alguém frauda, né, alguém simula, né, o processo da comunicação mediúnica com um interesse específico. E aí a primeira dica que Kardec vai nos dar é que diz, não há charlatanismo desinteressado. Então, um fenômeno mediúnico que não está pautado num tipo de interesse pessoal, num tipo de ganho pessoal, está mais propenso, né, a ser, né, um fenômeno mediúnico verdadeiro. Então, o desinteresse pessoal, né, qualquer tipo de desinteresse pessoal, é a primeira chave que Allan Kardec nos traz para que a gente possa discernir sobre o que seria ou não, né, um processo de charlatanismo. Para que a gente tivesse
atento a isso, né? E aí esse desinteresse, né, também essa frase de Allan Kardec nos chama a atenção, porque Kardec vai colocar que a mediunidade, né, é uma coisa santa e que deve ser praticada santamente. Kardec traz esse compromisso, né, e esse objetivo, né, não compromisso, esse objetivo, né, da mediunidade para o campo do sagrado, né? E aí o sagrado aqui não como algo místico, né, mas como algo de natureza divina e com uma finalidade divina. Então, essa é a preocupação de Kardec. Então, se há um interesse, né, dentro da produção, ou mesmo se há um interesse, né, em tornar-se um medianeiro, esse interesse deve estar voltado para as coisas sagradas, para servir, né, de algum modo a providência divina dentro daquilo que é da ordem do sagrado. Kardec diz: médios e interesseiros não são apenas os que porventura exijam alguma retribuição fixa. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. Merece destaque isso que Kardec nos traz e nos alerta sobre interesses pessoais que extrapolam, né, a uma espécie de lucro financeiro. Nós sabemos que mais raro no Brasil, não é que não exista, né, mas, né, alguns países parece que a ideia da cobrança, né, por uma atividade de ordem mediúnica foi muito naturalizada, né? No nosso país, né, e no movimento espírita brasileiro, isso ganhou um tom mais de missão, né? Não que não exista, né, e existe mais especificamente fora, né, do âmbito da doutrina espírita, né, cobrança, né, por consultas, né, de ordem mediúnica. Nós encontramos, sim, né, não queremos trazer aqui como algo de condenação, né, mas apenas como referência que nós vamos encontrar isso, né, um certo tipo de mediunidade paga. Mas o que Kardec está evocando para a nossa reflexão é que além desse lucro de ordem financeira, ou seja, desse comércio com a mediunidade que pode acontecer, né, acontece também um tipo de troca de ordem de interesse pessoal, né, com um enfoque, né, talvez num tipo de poder da vaidade, né, do orgulho, né, e do poder aqui às vezes institucional, né, em determinados lugares da ordem religiosa que pode ocorrer a certas pessoas. Ou seja, a exploração da faculdade mediúnica para um certo ganho pessoal. E aqui eu faço um destaque esse pessoal, né, do ganho da personalidade. Ou seja, da exaltação da personalidade própria sobre os outros. De um valor excessivo, né, da personalidade, que pode trazer a faculdade mediúnica como que um encanto, né? Nós conhecemos histórias, né, de medianeiros, né, que não lucravam de ordem financeiramente, mas em algum momento usava sua faculdade mediúnica ou, né,
sua pseudo-faculdade mediúnica para se aproximar de mulheres, né, para conquistar mulheres. Então não era um tipo de ganho da ordem financeira, né, mas era outros ganhos, né, se a gente pode chamar isso de ganho, né, da ordem pessoal, né, conquistar, né, pessoas, né, e nesses casos, né, mulheres, né, iludir mulheres. E aí a gente não pode supor que espíritos de ordem superior se postavam ao lado de uma pessoa com esse tipo de caráter. Se existia, de fato, faculdades mediúnicas, eram orientadas por espíritos de natureza inferior e não espíritos de natureza superior. Né? O resto, em algum momento, né, era embuste, né, era fraudes. Né? Porque mesmo os espíritos de natureza inferior não estão o tempo todo ocupados, né, com o medianeiro para favorecê-lo pessoalmente. Então, é aí que entra, né, a questão das fraudes. E aí Kardec, desenvolvendo ainda esse tema, né, nos questiona, né, para que mesmo serve a mediunidade? E ele diz, em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem. E os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. A mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja. É a continuação do que a gente vem falando. Né? Então a faculdade mediúnica vem com uma finalidade: auxiliar a humanidade em sua ascensão, em seu progresso de natureza espiritual. Ajudar o homem a compreender a sua natureza eterna. Ajudar o ser humano a compreender os seus processos de pré-existência à vida atual e sobrevivência à vida após morte do corpo físico. E toda a consolação que se encontra no processo da comunicabilidade mediúnica. Ou seja, o médium é um ser que coopera num projeto divino, a bem da humanidade, a bem de todos os seres humanos, a bem do bem-estar social do mundo em que ele se encontra, com vistas à melhoria desse mundo, para ascender na hierarquias dos mundos para um mundo melhor. Então a mediunidade, com essa invasão do século XIX, tem por finalidade, uma das finalidades, nos esclarecer, né, para esse nosso destino eterno, né, que transcende a vida material em que nos encontramos. Então não é algo para favorecer um indivíduo, a personalidade de um indivíduo, seja num sentido de ganho material, seja num sentido de ganho personalista. E aí é que Kardec diz, não é um degrau para que uma pessoa queira chegar ou obter vantagens no que quer que seja. E os espíritos superiores, em percebendo que exista, né, um certo lucro de modo egoísta, centrado na personalidade desse indivíduo, se afastam. Se esse é um médium verdadeiro. E deixam espaço para os espíritos inferiores, quando assim se afastam dele. Então, a mediunidade tem uma finalidade:
ela cumpre uma finalidade de fazer, ou seja, de ser uma plataforma para o bem da humanidade. E nesse sentido, os médiuns disponibilizam do seu tempo e do exercício das suas faculdades para que os espíritos, dos modos mais diversos, pratiquem o bem e auxiliem a humanidade, seja esclarecendo, seja curando, seja trazendo conceitos novos no campo da filosofia, né, orientando em algum momento a ciência, principalmente essa ciência de ordem espiritual, preocupada, né, com outro modelo, né, como o espírito eterno como objeto das suas pesquisas, das suas investigações e as descobertas disso que podem ajudar a humanidade a crescer. Então, é nisso que em algum momento se centra o bem da faculdade mediúnica e sua finalidade, como nos orienta Kardec. E finalizando, Kardec vai abordar as fraudes, né? Então ele diz, o que é mais propenso a ser fraudado no campo da mediunidade? E ele diz, os fenômenos de efeitos físicos. São eles que mais se prestam às fraudes. Não que não existam fraudes diante dos fenômenos de efeitos intelectuais, né, mais subjetivos, mas os mais propensos a serem usados como fraudes são os fenômenos de efeitos físicos. E Kardec diz por quê? Primeiro, ele diz, porque impressionam mais a vista do que a inteligência. Olha só. Impressionam mais a vista do que a inteligência. Então, por que a gente é mais impressionável pelos sentidos? Estamos ainda muito focados, né, nos nossos sentidos e do gozo que esses sentidos trazem para nós. Então, esse foco excessivo nos nossos sentidos, nos gozos que eles traz para nós, né, é uma casca de banana. Facilita com que seja explorado em nós, porque somos apegados excessivamente aos sentidos. E a outra questão que Kardec traz, diz, ainda falando das fraudes nos fenômenos de efeitos físicos, porque despertando mais do que outros, os de ordem subjetiva, a curiosidade, são mais apropriados para atrair as multidões. Então, atraindo as multidões, as fraudes, né, têm um objetivo de lucrar. Então, há um ensino também aqui, né, implícito, não tão explícito, que Kardec está dizendo que a gente tem que cuidar em buscar no campo mediúnico aquilo que nos instrui, que nos auxilia a nos transformar em seres humanos melhores. E não aquilo que nos encanta os ouvidos, que nos encanta a visão. Kardec está também convocando-nos, né, aos espíritas também, mais especificamente, a estarmos mais atentos do que é que estamos buscando na fenomenologia mediúnica. Aquilo que nos encanta os sentidos. Então isso nos torna vulneráveis a sermos enganados, de diversas formas. Né? E multiplicar também o número dos enganadores. Então essa é uma dica. A gente tem que, Kardec nos convida a migrar, né, do processo de atenção excessiva aos fenômenos de ordem física, não que eles não tenham a sua finalidade, eles têm a sua finalidade, mas, né, tirarmos o proveito de ordem intelectual e moral dos fenômenos. Às vezes vemos determinadas manifestações, nos encanta mais o tom de voz que o médium usou, que pode caracterizar um ou outro espírito, mais do que ele disse. Que mensagem é que foi dada?
E nos encanta o trejeito, né? Se o médium alterou a voz, se alterou a face, se teve transfiguração, né? Mais do que o conteúdo que se expôs ali, né? No ato mediúnico. E Kardec finaliza, e também nós finalizamos essa breve exposição sobre esse tema, dizendo, em resumo, nós repetimos, a melhor garantia está na moralidade notória dos médiuns e na ausência de toda causa de interesse material ou de amor próprio. Então, a vida do médium, né, a sua moral, né, a sua missão, a sua dedicação, a sua disciplina, a sua seriedade, né, são elementos que devem ser levados em conta para avaliarmos o fenômeno mediúnico e evitarmos que as pessoas sejam enganadas e que o movimento espírita, ou seja, a prática da mediunidade, né, não possa ser algo condenável, né, mas algo valorizado, né, tanto para nós como para a sociedade, né, não espírita que observa aquilo que nós estamos produzindo. Que Deus, né, nos ampare e que possamos refletir sobre essas questões que Allan Kardec tem trazido para nós, né, no século XIX e que são válidas ainda para o século em que estamos vivendo. Paz e bem a todos. Muita gratidão aos nossos amigos facilitadores, Rafael e o Leonardo. Agradecer a pessoa do seu Richard, a federação, pela possibilidade de abrir esse espaço para que nós possamos estudar, né, sobre as leis de Deus, e a todos que contribuíram para que esse momento se realizasse também é muito válido. Quero convidar os amigos confrades a participar do nosso encontro no próximo sábado com a nossa querida irmã Eugênia Canto, que falará da Revista Espírita de junho de 1865, e o nosso irmão Fernando Freitas com o Livro dos Médiuns, falando das manifestações do capítulo 29, reuniões e sociedades. Chegamos ao final dos nossos estudos. Que pena! Mas vamos fazer nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, pelas reflexões, pelos esclarecimentos, agradecer pela oportunidade do trabalho, dos estudos, para que Deus possa nos conceder mais um dia de vida, possa nos conceder amparo, misericórdia a todos. Protege, Senhor, dai saúde e paz. Que tenhamos uma ótima semana.